com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a uma aula, não é propriamente uma pré-aula, mas uma aula de um apêndice, o apêndice de número 2, o planejamento familiar. Os irmãos do portal Escola Dominical já sabem que nós costumamos acrescentar o estudo do trimestre com alguns estudos que entendemos que podem ser tratados dentro do bojo do trimestre, do tema proposto. Neste trimestre, nós estamos a estudar a família cristã no século XXI, protegendo o seu lar dos ataques do inimigo. Um assunto muito importante, mas dentro deste estudo da família, entendemos ser apropriado falarmos hoje a respeito do planejamento familiar. Não foi um tema tratado diretamente no trimestre e, à guisa de uma complementação, nós estamos trazendo aos nossos irmãos e amigos do portal Escola Dominical este estudo a respeito do planejamento familiar. Para que os irmãos possam estudar juntamente com alguma lição, ou então estudar num culto de ensinamento, numa outra reunião da igreja a respeito deste importante tema que não é objeto de estudo na Escola Bíblica Dominical desde 2002. A última vez que nós tratamos deste assunto numa lição da Escola Bíblica Dominical foi em 2002, no terceiro trimestre, quando o próprio comentarista deste trimestre, o pastor Elinaldo Renovato de Lima, tratou do tema no bojo da ética cristã. Nós escolhemos como textuáureo deste estudo o versículo que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 1. Diz-nos assim Salomão: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Esse texto de Salomão nós escolhemos como sendo textuáureo, ou seja, o resumo de tudo quanto nós vamos falar aqui a respeito do planejamento familiar, por um motivo muito simples. Este texto nos mostra com clareza absoluta que Deus deu ao homem o poder do planejamento. Deus deu ao homem a inteligência. Quando nós abrimos a nossa Bíblia, lá no livro do Gênesis, no capítulo 2, no versículo 19, a Bíblia nos diz assim: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado e às aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Deus chamou Adão para que ele desse nome aos animais, para que Adão percebesse que ele era um ser inteligente, um ser racional. Deus criou o homem com a capacidade de pensar, com a capacidade de querer descobrir os mistérios da natureza. E por isso Deus o chamou para que ele desse nome aos animais, para que ele soubesse que ele era inteligente, que ele era criativo. Por isso, irmãos, não é de forma alguma pecado que um homem e uma mulher casados venham a planejar, a projetar a sua família. Inclusive, quanto ao número de filhos, quanto ao momento em que eles devem ter filhos. Isto faz parte da própria natureza humana. Deus não quer que os homens ajam instintivamente como se fossem animais irracionais. Pelo contrário, o Senhor quer que o homem exerça a sua inteligência. O próprio Salomão, escrevendo lá no livro de Eclesiastes,
no capítulo 1, ele diz, no versículo 13, e apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Esta enfadonha ocupação deu Deus aos filhos dos homens para nela os exercitar. O que nós então percebemos aqui, irmãos? Que o próprio Deus foi quem criou as condições para que nós procuremos descobrir os mistérios da natureza. A atividade científica, a atividade filosófica, a atividade racional foi dada por Deus aos filhos dos homens. É o que diz aqui Salomão. Então, o primeiro momento, quando nós falamos em planejamento familiar, nós temos de ver que o homem, ele pode sim programar quantos filhos ele vai ter, juntamente com a sua esposa, em que momento eles terão os filhos, porque isto faz parte do poder da inteligência, do raciocínio, do planejamento que Deus deu ao ser humano. Então, pelo que a Bíblia nos ensina, não é proibido de forma alguma que o homem planeje o número de filhos, que o homem planeje o momento de ter os filhos. Agora, este mesmo texto diz, mas do Senhor é a resposta da boca. Nós, irmãos, temos o poder de planejar. Nós temos o poder de projetar. Nós podemos, juntamente com nossa esposa, com nosso esposo, dizer quantos filhos queremos ter e quando os teremos. Mas tudo deve ser levado aos pés do Senhor. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Nós devemos sempre fazer a vontade de Deus. É isso que o Senhor Jesus nos ensina quando nos ensinou a orar. Lá no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 6 e no versículo 10, o Senhor Jesus nos ensinou a orar desta maneira: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E ele só não nos ensinou, mas ele também praticou aquilo que ele nos ensinou, como nós vemos ali no próprio Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 26, versículo 39, quando Jesus estava ali no jardim do Getsêmani, ele disse, indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Nós podemos planejar, nós podemos projetar, nós podemos imaginar. Isto está dentro daquilo que Deus nos deu, da inteligência que Deus nos deu. Mas acima da nossa vontade está a vontade de Deus. Deus tem a última palavra. Por isso, se nós projetarmos ter 2 filhos, e Deus nos disser que nós devemos ter mais um, nós devemos atender à vontade de Deus. Se Deus nos disser que nós projetamos ter um filho no 3º ano do casamento, e logo no 2º ano Deus nos manda ter o filho, nós devemos obedecer à voz do Senhor. O planejamento familiar é possível, mas ele deve ser levado aos pés do Senhor. Porque eu e você, como imitadores de Cristo, devemos repetir aquelas palavras que o Senhor Jesus proferiu logo após a primeira multiplicação dos pães.
quando ele disse que a sua comida era fazer a vontade do Senhor. Aliás, corrigindo aqui, não foi depois da multiplicação dos pães, foi no conversa com a mulher samaritana. Lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4, versículo 34, Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Como imitadores de Cristo, nós precisamos fazer a vontade de Deus. A nossa sobrevivência neste mundo é para cumprir a vontade de Deus. E isto também se aplica no planejamento familiar. Então, planejar a família é possível. Planejar a família está dentro daquelas faculdades que Deus deu ao ser humano, dentro da sua inteligência, dentro da sua criatividade. Mas a última palavra é a de Deus. Nós devemos fazer a vontade de Deus. E por isso, nós temos que submeter ao Senhor os nossos planos, os nossos projetos. Como disse o proverbista, do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Visto então que podemos planejar a família, que não é pecado planejar a família, mas que este planejamento tem que estar submetido à vontade de Deus, pois somos submissos a Ele. Não nos esqueçamos que marido e mulher são chamados de cônjuges, e cônjuges são aqueles que estão debaixo do mesmo jugo, ou seja, marido e mulher estão debaixo da vontade de Deus. É por isso que, como nós temos estudado nesse trimestre, o rei Salomão, ao escrever o livro de Eclesiastes, ele definiu o casamento, a vida a dois, como cordão de 3 dobras, como nós vemos lá em Eclesiastes 4:12, ou seja, marido e mulher, mas sob a supervisão, sob o senhorio de Deus. É por isso que o planejamento familiar há de ser feito consoante algumas regras estabelecidas por Deus. Deus pode nos falar diretamente, demonstrar a sua vontade para conosco, com relação ao plano que nós fizemos com relação à formação da nossa família. Mas devemos nos lembrar, desde pronto, que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela já estabelece alguns limites para os nossos planos. O homem pode planejar, mas ele deve planejar dentro dos parâmetros estabelecidos pela palavra de Deus. E o primeiro parâmetro que a Bíblia nos mostra, que Deus estabeleceu na formação da família, é a de que nós temos de ter filhos. No planejamento familiar, é obrigatório que nós queiramos e tenhamos filhos. É a primeira ordem que Deus dá ao casal, à família. Lá em Gênesis 1:28, nós encontramos: e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Ao instituir a família, como nós já temos estudado neste trimestre, o Senhor disse que o homem deveria cumprir na família o propósito que ele mesmo, como Criador, havia estabelecido para a humanidade. E o primeiro propósito é a frutificação. Nós já vimos que esta frutificação
tem a ver com a comunhão espiritual. A frutificação nos fala da nossa comunhão com Deus e da nossa vida em amor, não só para com Deus, mas para com o próximo. Por isso Jesus disse, lá nas suas últimas instruções, no capítulo 15 do Evangelho segundo João, versículo 16, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, ele vô-lo conceda. O fruto é o resultado de uma vida espiritual de comunhão com Deus. O fruto é a demonstração de que nós estamos agindo como adoradores do Senhor e como seus embaixadores aqui na terra. Mas depois da frutificação, vem uma outra ordem de Deus para a família. Multiplicai-vos e enchei a terra. A multiplicação, ou seja, é dever de toda família a procriação, o ter filhos. Isto é um dever da família. Nós não podemos planejar uma família com a intenção de não ter filhos. Isto não faz parte da ordem divina. Isto é desobediência frontal aos princípios bíblicos, à ordem de Deus. O planejamento familiar, ele tem de ser feito com a intenção de se ter filhos. Nós devemos querer e nós devemos ter filhos. É esta uma das razões pelas quais a palavra de Deus exige do casal o relacionamento sexual contínuo. Lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 3, a Bíblia diz assim: o marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. E também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o próprio corpo, mas tem na mulher. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Um dos motivos, não é o único, mas um dos motivos pelos quais há uma ordem bíblica para que marido e mulher tenham um relacionamento sexual contínuo é precisamente a necessidade da procriação. A procriação ela só se faz através do relacionamento sexual. Não se pode ter filhos por telepatia. E a ordem de Deus para a família foi: multiplicai-vos e enchei a terra. Então nós devemos ter filhos. Não é possível haver um planejamento familiar com a intenção de não ter filhos. E é o que nós, infelizmente, vemos hoje muito no mundo. Há uma mentalidade das pessoas para não ter filhos ou para postergar os filhos o quanto puderem. Esta semana mesmo, esta semana que nós estamos aqui a gravar esta lição, nós vimos a necessidade que teve o Conselho Federal de Medicina de baixar uma resolução para proibir os médicos de fazerem tratamento de inseminação artificial para mulheres acima de 50 anos. Porque estão acontecendo muitas mortes, muitos problemas graves de saúde, porque é muito grande o número de mulheres de mais de 50 anos que, querendo engravidar pela primeira vez e não tendo mais condições físicas para isto, apelam para a inseminação artificial. Com graves problemas de saúde, por quê? Porque o corpo da mulher não foi feito
para ter um filho pela primeira vez depois dos 50 anos. E por que essas mulheres demoram tanto para ter filhos? Porque hoje há uma mentalidade no mundo para que as mulheres primeiro estejam se realizando profissionalmente, primeiro estejam fazendo carreira, para depois ser mães. Em afronta ao que manda a Bíblia Sagrada. A família tem como primeiro dever a frutificação, o relacionamento com Deus, a comunhão com Deus, porque a família é o lugar adequado para a manifestação de Deus. Mas, em segundo lugar, o objetivo da família é o ter filhos, é a multiplicação. Então, o planejamento familiar, ele não pode ser feito com a intenção de não ter filhos. Na Europa, nós temos visto esta situação. Hoje os governos dos principais países europeus estão preocupados porque as suas nações estão fadadas à destruição, ao desaparecimento. Porque hoje há uma mentalidade para que não se tenha filhos. E continuando dessa maneira, no ano 2030, os imigrantes muçulmanos serão maioria esmagadora nos países europeus. Por quê? Porque hoje lá existe uma filosofia que é chamada DINKS, D-I-N-K-S, DINKS, que em inglês quer dizer Double Income, No Kids. Ou seja, o casamento é visto como uma duplicação da renda, double income, renda dobrada, e nenhum filho, no kids. Há uma ideia hoje de que os filhos são um estorvo, são fonte de despesa. E as pessoas casam-se para não ter filhos. Isto é uma mentalidade satânica, irmãos, porque contraria a ordem divina. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele não quer que a humanidade aumente, ele não quer que a humanidade exista. E por isso ele coloca na mente das pessoas para que não tenham filhos. E se não tiverem filhos, e se todos não tiverem filhos, a humanidade em uma geração desaparece. Isto não é de Deus, irmãos. Nós temos de ter filhos. É ordem de Deus. Multiplicai-vos. E esta expressão, multiplicai-vos, traz algumas discussões. Alguns dizem que multiplicação exige que o casal tenha pelo menos 3 filhos. Porque, como são 2, para que haja um aumento da população, é preciso que esses 2 gerem pelo menos 3. Esse é um entendimento com o qual, porém, nós não concordamos. Pastor José Serafim de Oliveira, no seu livrinho Deus na Família, vamos ver se nós o encontramos aqui. Ele foi muito feliz nessa afirmação. No seu livrinho Deus na Família, aqui os irmãos podem verificar aqui, o livrinho do pastor José Serafim, que nos ajuda no estudo dos professores. Na página 37, ele diz assim: a ordem de Deus foi esta: crescei e multiplicai-vos e enchei a terra. Quando um casal tem um filho, já cresceu. 2 mais 1 igual a 3. Vindo o segundo, multiplicou. 2 vezes 2 igual a 4. Este casal cresceu e multiplicou. A determinação de Deus foi obedecida. Daí para frente, cada casal tem o direito de opção de acordo com suas pretensões e possibilidades. Então, o que nós percebemos aqui é que este multiplicai-vos e enchei a terra
não exige um número mínimo de filhos. Quando se tem um filho, já se cumpre este papel. Não é bom que se tenha um. Como disse aqui o pastor José Serafim, com um nós apenas ajudamos a encher a terra. Porque os dois dão origem a mais um. Mas com dois, nós já cumprimos a multiplicação. Tendo em vista que 2 vezes 2 igual a 4. Então o ideal é que se tenha 2 filhos e não um. É por isso que a questão do filho único traz tantos problemas no aspecto psicológico, no próprio desenvolvimento da criança, no aspecto sociológico, como nós temos visto na China, onde a política do filho único foi imposta pelo governo há muitos anos atrás e hoje traz uma série de consequências, uma série de prejuízos que faz com que o governo chinês esteja reavaliando esta política pelos problemas que estão surgindo lá na China. Tudo que sai da vontade de Deus, irmãos, é complicado. Mas, embora o ideal sejam 2, pelo menos, para se cumprir efetivamente a vontade de Deus, quem já tem um filho já cumpre este desiderato. E que base bíblica nós temos para isso? O fato de Abraão. Abraão teve apenas um filho, Isaque, que era o filho da promessa. E foi através deste filho que Deus começou a formação da nação de Israel. Então o próprio Deus disse para Abraão que o faria uma grande nação e fez com que ele tivesse apenas um filho. Então, desta maneira, nós percebemos que se cumpre o projeto de Deus quando se tem um filho. Mas se cumpre plenamente o projeto de Deus quando se tem pelo menos 2 filhos. Porque aí, além de encher a terra, você também multiplica. Veja bem, irmãos, e aí nós temos um outro ponto a respeito da multiplicação, é que a ordem de encher a terra não é para uma família só. A partir de um filho, você ajuda no enchimento da terra. Há muitas pessoas que acham que dão encher a terra sozinhos. E por isso precisam ter dezenas de filhos para encher a terra. Não é isto que a Bíblia exige. A Bíblia não exige um excesso de filhos. A Bíblia exige que nós contribuamos para o crescimento populacional, para que a terra seja devidamente ocupada pela humanidade. Então a exigência de Deus é que nós tenhamos filhos. E essa multiplicação, ela envolve ter pelo menos 2 filhos para haver a multiplicação. Mas tendo apenas um filho, você já cumpre o propósito de encher a terra. Não há exigência de um excesso de filhos, porque a população do mundo é formada por todas as famílias e não apenas pela nossa família. Mas há um outro ponto importante que nós devemos aqui verificar. É que a ordem de Deus é para encher a terra. Deus quer que a humanidade preencha este planeta. E isto nos mostra que planejamento familiar é diferente de controle da natalidade. Controle da natalidade. Hoje, debaixo da rubrica de planejamento familiar, muitos governos estão implementando o controle da natalidade. Dizemos mesmo que existe hoje uma mentalidade no mundo de que é preciso diminuir o crescimento populacional, de que existe gente demais no planeta, de que o aumento populacional coloca em risco a própria sobrevivência do ser humano na Terra. E a própria Organização das Nações Unidas está
impulsionada a impor aos países que são membros dela uma política de controle da natalidade. Irmãos, controle da natalidade, ou seja, querer controlar o número de nascimentos, diminuir o número de nascimentos para que os que vivem sobre a terra tenham uma melhor condição de vida, uma melhor qualidade de vida, é também algo que não provém de Deus. Deus mandou que o homem enchesse a terra. E se nós formos ver os dados, sem as distorções que existem hoje, nós vamos verificar que não tem gente demais na terra, não. Há imensos espaços na terra que não são povoados. O que há uma má distribuição da população, o que há é uma má distribuição dos recursos econômico-financeiros, dos recursos naturais. Esta ideia de que é preciso diminuir a população para que se acabe com a pobreza, com a miséria do mundo, é uma mentira de Satanás. Os dados estatísticos mostram que a produção de alimentos no mundo é suficiente hoje para alimentar 1,5 a população do mundo. E por que então, irmão Caramuru, 7 pessoas morrem de fome a cada minuto? Porque a alimentação ela é má distribuída. Porque existe uma sociedade injusta que não distribui a todo ser humano os recursos, os alimentos que são produzidos. Milhões e milhões de toneladas de alimentos são jogadas fora durante o dia. E 7 pessoas morrem de fome a cada minuto. Deus faz a sua parte. Deus dá alimento mais do que suficiente para a humanidade. Mas a humanidade presa no pecado. E todo pecado é iniquidade, todo pecado é injustiça. A humanidade presa no pecado, ela faz com que as pessoas morram de fome. Porque não distribui os alimentos pela ganância, pelo egoísmo, pelo amor do dinheiro, pela maldade. Essas pessoas morrem de fome. Os alimentos que são produzidos não chegam a estas pessoas. Então o problema da humanidade não é o aumento da população. O aumento da população não está colocando em risco a sobrevivência do homem no planeta. O que tem gerado a morte, o que tem gerado a miséria, a pobreza, é o pecado, é a maldade do homem, e não o número de pessoas da humanidade. E a política de controle de natalidade, irmãos, essa ideia de controlar a natalidade, ela tanto é de origem satânica, e não nos esqueçamos que os satanistas, os elementos do movimento Nova Era, predominam na burocracia da Organização das Nações Unidas, por exemplo. Nós vemos um exemplo bíblico de que esta política do controle da natalidade é maldosa, é satânica. Ela tenta ofender a Deus. E o exemplo que nós temos disto é lá no livro do Êxodo, no capítulo 1. A primeira vez que nós vemos uma política de controle da natalidade foi voltada contra o povo de Deus. Faraó determinou o controle da natalidade. Vamos ler lá em Êxodo, capítulo 1, versículo 15. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e o nome da outra Pruá. E disse: quando ajudardes no parto as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera.
Antes conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: por que fizestes isto, que guardastes os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz os filhos antes que a parteira venha a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. Aqui nós temos um exemplo de uma política de controle da natalidade. O rei do Egito, Faraó, mandou que as parteiras matassem os meninos para diminuir a população dos hebreus, porque ele entendeu que os hebreus estavam sendo uma ameaça aos egípcios. Era uma população que estava crescendo grandemente e, por causa disto, ele quis diminuir a população dos hebreus. E mandou que as parteiras, Sifrá e Puá, matassem os meninos. Mas aquelas parteiras não fizeram isso. E a Bíblia diz que elas não fizeram isso porque temeram a Deus. E Deus as abençoou por causa disso. E houve um aumento ainda maior da população dos hebreus e um fortalecimento do povo. Irmãos, este episódio nos mostra que qualquer iniciativa de controle da natalidade é abominável aos olhos do Senhor. Não provém de Deus. Qualquer iniciativa para se diminuir o número da população é algo que não provém da vontade de Deus. É algo que Deus abomina, e os verdadeiros tementes a Deus, os servos de Deus, não podem compactuar com esta medida. Não podem aceitar isso. Planejamento familiar é uma coisa, controle da natalidade é outra. É mais uma iniciativa para que não se tenham filhos, para que se diminua o número de filhos. Há uma afronta à ordem de Deus de multiplicação e de enchimento da terra. Por isso nós, como servos de Deus, não podemos tolerar as políticas de controle da natalidade. Não podemos aceitar medidas governamentais que queiram diminuir o número de filhos. Isto não faz parte da vontade de Deus. Deus fez bem aquelas parteiras porque elas contrariaram esta política de controle da natalidade. É por isso que a igreja não pode aprovar medidas como as medidas do governo chinês de exigência de um filho único. E lá, hoje em dia, se faz o contrário do que se fazia no Egito. No Egito se mandava matar os meninos e deixar vivas as meninas. Lá, o que se está fazendo é matando as meninas e preservando os homens. E hoje já há um desequilíbrio muito grande na China por causa desta política do filho único. Não podemos concordar também com o que foi feito na Índia, no tempo de Indira Gandhi, quando houve a esterilização compulsória, quando se esterilizavam homens e mulheres, principalmente os homens, forçadamente, para que não houvesse o aumento da natalidade. Nós não podemos compactuar com as medidas de controle da natalidade, medidas que já chegaram ao Brasil. A defesa do aborto está inserida nesta política de controle da natalidade. O incentivo, o estímulo ao aborto. O nosso governo tem, desgraçadamente, apoiado o aborto, incentivado o aborto. Não tem conseguido no Congresso Nacional, e oremos ao Senhor para que o Senhor continue iluminando os nossos congressistas para não permitir a descriminalização do aborto. Há uma luta no mundo inteiro, por base destas políticas patrocinadas pela Organização das Nações Unidas, para que se libere o aborto, para que o aborto não seja mais crime.
no mundo. Recentemente, infelizmente, por um voto, o aborto foi liberado aqui no Uruguai. E há uma luta para que se aprove o aborto aqui no Brasil. O aborto não foi aprovado ainda com lei, mas o nosso governo tem tomado iniciativas para estimular e favorecer o aborto. O Ministério da Saúde, recentemente, inclusive liberou a exigência de receita médica para se entregar nos postos de saúde a famigerada pílula do dia seguinte. Essa pílula do dia seguinte, ela é abortiva, irmãos. É abortiva, sim. Por quê? Porque ela é uma bomba hormonal que faz com que a pessoa que tem uma relação sexual, se nessa relação sexual houve a fecundação, o óvulo foi fecundado pelo espermatozoide, aqui nós temos o nascimento de uma nova vida. Porque quando há fecundação, se gera o ovo ou zigoto, que já é um ser humano. E este ovo ou zigoto, ele vai para o útero da mãe, para se aninhar no útero da mãe. E o que faz essa pílula do dia seguinte? Ela, através de hormônios, de substâncias químicas, ela impede que a parede do útero aninhe este ovo. Porque ela causa uma lesão, né? Essa bomba hormonal, ela causa uma lesão na parede do útero da mulher. E o ovo, que já é um ser humano, quando ele chega no útero, ele não consegue se prender à parede do útero. E ele acaba sendo expelido. Isso é aborto, irmãos. No nosso esboço, nós até colocamos um link de uma palestra do padre Paulo Ricardo de Azevedo Júnior, chamada Abortos Ocultos. Os irmãos veem aí o link no nosso esboço, que está no portal Escola Dominical, ou então coloquem no YouTube Abortos Ocultos. E os irmãos vão ver essa palestra do padre Paulo Ricardo, onde ele mostra que tanto a pílula do dia seguinte, como as pílulas anticoncepcionais que estão hoje no mercado, todas elas provocam esta alteração na parede do útero. Então todas elas são abortivas. Isto é política de controle de natalidade. Aborto é assassinato, é morte de uma vida que já existe. Porque desde o momento da fecundação do óvulo e pelo espermatozoide, nós temos uma nova vida. Nós não podemos fazer isso. Quem teme a Deus faz como as parteiras hebreias, as parteiras egípcias. Elas temeram a Deus e não adotaram a política de controle da natalidade. Então, irmãos, planejamento familiar é uma coisa. É eu planejar quantos filhos eu vou ter e levar isto à presença de Deus. Agora, usar de instrumentos que permitem matar o embrião, que permitem matar o feto, que permitem matar o óvulo já fecundado, que já é um ser humano. Isto é controle da natalidade. Isto é adotar o assassinato, a morte, como um meio de fazer o que eu quero. E o nosso Deus é o Deus da vida. Ele é o dono da vida. É o Deus que disse, não matarás. E isso nós não podemos fazer. Então, no planejamento familiar, nós não podemos usar de métodos que levem ao aborto, que levem ao assassinato do ovo, do embrião ou do feto. E, lamentavelmente, as pílulas anticoncepcionais que estão no mercado, as pílulas do dia seguinte, não podem ser utilizados no planejamento familiar.
não podem ser utilizados como métodos que levem à limitação dos nossos filhos ou ao momento em que nós queremos ter os nossos filhos. Porque são métodos abortivos, são métodos pecaminosos que não são do agrado de Deus. Como então limitar os filhos? Não recorrendo às pílulas anticoncepcionais, não recorrendo à pílula do dia seguinte. Nós temos o chamado método Billings, que é um método natural, o chamado método da tabelinha. Alguns dizem, mas este método é falho. Não, não é falho. Desde que você saiba utilizá-lo. Desde que você seja orientado. Existe o Centro Nacional de Planejamento Familiar, que é, inclusive, ajudado pela Igreja Católica, que está aí à disposição, com monitores, com pessoas que ensinam a mulher a conhecer o seu próprio corpo e, assim, dentro da ordem natural, fazer as medidas necessárias para não se ter os filhos no momento em que o casal decide não os ter, sendo isto da vontade de Deus. Procure aí na internet o Centro Nacional de Planejamento Familiar, procure as informações a respeito do método Billings, a Pastoral da Família, da Igreja Católica também ajuda nesse ponto. Faça isso e você estará planejando a sua família, sem ofender a palavra de Deus, sem contrariar a vontade do Senhor. Mas e aqueles casais que não conseguem ter filhos? Podem eles usar tratamentos médicos a fim de poder ter filhos? Logicamente que podem. A vontade de Deus é que nós tenhamos filhos. E se há alguma dificuldade por algum problema hormonal, por algum problema físico, biológico, e o casal não consegue ter filhos após tê-los tentado, não há nada de mal de recorrer à ciência que criou métodos pelos quais as pessoas podem ter filhos, podem superar estas dificuldades. Nós já vimos no início desta aula que Deus deu ao homem esta enfadonha ocupação. Ele deu ao homem a inteligência. E quando esta inteligência é feita para que a vontade de Deus se cumpra, nós temos a ciência verdadeira. Então não há mal algum dos casais se submeterem a tratamentos para poder ter filhos diante de dificuldades que tenham e não consigam ter seus filhos. Então não há mal algum em você fazer tratamentos para que haja a procriação. Você está usando daquilo que Deus deu ao homem, a inteligência, para fazer a vontade de Deus, que é ter filhos. Nesse sentido, a inseminação artificial, ou seja, o de promover a fecundação do óvulo e do espermatozoide no laboratório e não no ato sexual, se insere, a princípio, como um método válido. Não é porque a fecundação não se deu no ato sexual que ela é ilegítima por si só. E aqui nós devemos lembrar que a Igreja Católica Apostólica Romana ela é frontalmente contrária à inseminação artificial, porque ela entende que a procriação exige o ato sexual. Nós não concordamos com esta postura da Igreja Romana, porque entendemos que se o casal não evita o relacionamento sexual, que é necessário, então um casal que não queira manter relações sexuais e opte pela inseminação artificial, porque não quer manter relações sexuais, este casal está contrariando a ordem divina.
A ordem divina exige o relacionamento sexual contínuo no casal. Ele não pode abrir mão disto para ter filhos por inseminação artificial. Isto é violar a lei de Deus. Agora, se o casal mantém o relacionamento sexual e tem dificuldades e não pode ter filhos, não consegue ter filhos, e a ciência indica a inseminação artificial como a única possibilidade, esse recurso à inseminação artificial não ofende a lei de Deus. Agora, e aí nós temos um outro problema. É que as técnicas atuais da inseminação artificial trazem algumas dificuldades. E nós temos que verificar estas técnicas. A primeira dificuldade que nós temos na inseminação artificial é a questão dos chamados embriões excedentes. Ou seja, quando se faz a fecundação no laboratório, se pega os óvulos da mulher, os espermatozoides do marido, e se faz a fecundação em laboratório, após serem fecundados, esses embriões, né, porque já são seres humanos, eles são implantados no ventre da mãe, no útero da mãe, para que ali eles se aninhem e se desenvolvam. E aí surge um primeiro problema. Você nunca implanta um embrião só, porque não se sabe quantos vingarão. Então se implantam mais de um embrião. Outra coisa, não se implantam todos os embriões que são fecundados no laboratório. Alguns são mantidos congelados. Então se implanta. Se a mulher engravida, ela engravidou. E aqueles embriões que ficaram? Eles ficam congelados, guardados. Isto realmente coloca uma série de discussões que nos levam a entender que no atual estágio da ciência, a técnica da inseminação artificial é muito complicada para um casal cristão. Por quê? Porque aqueles embriões vão ficar congelados, são seres humanos. Seres humanos não são para ficar congelados. E muito menos esses embriões podem ser destruídos ou mandados para pesquisa. O Supremo Tribunal Federal, alguns anos atrás, aqui no Brasil, liberou a pesquisa com células tronco embrionárias. E isto é contra a vontade de Deus. Por quê? Porque esses embriões ficam congelados e as clínicas que gastam dinheiro com esse congelamento fizeram um lobby muito grande para usar esses embriões em pesquisa. Então esses embriões são mantidos congelados e depois são mandados para... Agora eles podem ser mandados para pesquisa com autorização dos pais, e isso é matar uma vida humana. É usar um ser humano para pesquisas científicas. A mesma coisa que os nazistas faziam na Segunda Guerra Mundial, usando os judeus em pesquisas científicas antes de matá-los. Isso nós não podemos admitir. Um casal cristão, ele jamais poderá, primeiro, deixar os embriões congelados para sempre. Porque isso é tirar a dignidade de uma vida humana. Segundo, eles jamais poderão concordar que esses embriões sejam destruídos ou feitos ou levados para pesquisa científica. Porque isso é matar. Então os irmãos vejam que, apesar de não haver mal algum no ato da fecundação em laboratório, para implantação no útero da mãe, estas outras consequências no atual estágio da ciência, ou seja, levar os embriões para congelamento, para ficarem lá para sempre, ou destruir os embriões, ou mandá-los para pesquisa, isto tudo é inviável. Isto tudo um cristão não pode concordar. Então, se fosse usada a inseminação artificial, você vai ter que ter uma técnica que não sobre embrião, que não tenha congelamento de embrião,
E você não vai poder concordar com a destruição do embrião, nem muito menos com a sua ida para a pesquisa, sua utilização para a pesquisa. Então, no atual estágio das ciências, para você fazer tudo isso, você acaba não usando a inseminação artificial. Então, embora nós não concordemos com a doutrina romanista de que o ato de fecundação em laboratório é um ato contrário à vontade de Deus, não há nada na Bíblia que diga que aquilo é contrário à vontade de Deus ou à dignidade do homem, o fato é que a técnica da inseminação artificial, no atual estágio, para ser utilizada por um crente, por um servo de Deus, não pode ser utilizada. Porque ele vai ter que não concordar que sobrem embriões, e eles sempre vão sobrar. Não concordar que eles sejam congelados, e eles terão de ser congelados. Não concordar com sua destruição, nem com sua utilização na pesquisa, e muitas clínicas exigem que, no ato do procedimento, os pais já concordem com a destruição ou com a utilização na pesquisa, e estas coisas o servo de Deus não poderá fazer. E se o casal não consegue ter filhos de jeito algum, estará ele descumprindo a lei do Senhor? Aí, irmãos, não é um problema meu, nem do marido, nem da mulher. Não é um problema do casal. Quando o casal tenta ter filhos e não o consegue, porque um dos dois é estéril, aí está um assunto de Deus. O casal deve continuar tentando ter filhos, mantendo seu relacionamento sexual, pedindo a Deus o que Isaac pediu durante 20 anos, que abrisse a madre de Rebeca. Deus é o dono da vida. Ele pode abrir a madre. Ele abriu a madre de Sara, ele abriu a madre de Rebeca, ele abriu a madre de Raquel, ele abriu a madre de Ana. Ele pode fazer este milagre. O casal não deve desanimar, o casal não deve cessar de ter relacionamento sexual e se colocar à disposição de Deus. E caso o Senhor, que é o Senhor, e é Ele quem decide, não queira que você tenha filhos, nada impede que você adote filhos. Que você, na adoção, cuide de crianças que ficam sem pais e sem mães e possam exercer a maternidade e a paternidade. Agora, quando falamos em planejamento familiar, falamos também na inseminação artificial, temos que tomar cuidado também quando usarmos da inseminação artificial, quando for possível utilizá-la, com essas coisas que nós fizemos, né, com essas restrições que nós fizemos e que praticamente inviabiliza o uso da inseminação artificial hoje, no atual estágio da ciência. Não se esquecer que jamais poderemos usar da inseminação artificial para manipulação genética. Há muitas pessoas que usam da inseminação artificial para que o filho tenha olhos azuis, para que o filho tenha... Eles manipulam os genes. Isso não é possível, irmãos. Isso é querer brincar de Deus. Isso é abominável aos olhos do Senhor. E também não podemos usar de alguns expedientes que a ciência tem autorizado. Esse próprio Conselho Federal de Medicina, nessa resolução que nós mencionamos, ela estabeleceu que as regras para a chamada barriga de aluguel, para o banco de sêmen, para o compartilhamento de óvulos, tudo isso, irmãos, é abominável aos olhos do Senhor. A inseminação artificial só pode ser feita entre o óvulo e o espermatozoide de marido e de mulher. E deve ser colocado na mulher, no útero da mulher. Contratar uma pessoa ou pedir para alguém ser barriga de aluguel, isso é ofender a dignidade do casamento, a dignidade da família. É uma afronta à monogamia. Pior ainda é a chamada produção independente, em que uma mulher, ela escolhe um banco de sêmen, ela quer ser mãe, mas não quer se casar. E ela vai num banco de sêmen, contrata e se faz ali
a fecundação com alguém que não se sabe nem quem é o pai, ou o compartilhamento de óvulos também entre pessoas, isso tudo, irmãos, é fora da vontade de Deus. O casal deve ter filhos. O casal, o marido e a mulher, devem ter filhos. Não trazer espermatozoides e óvulos de terceiros para ter filhos. Isto é uma abominação, isto é uma ofensa à palavra de Deus, e jamais um servo do Senhor pode fazer tais práticas. E para nós terminarmos este estudo a respeito do planejamento familiar, devemos lembrar que Deus não exige apenas que nós tenhamos filhos, mas que nós criemos os nossos filhos na doutrina e na admoestação do Senhor. O planejamento familiar não envolve só o número de filhos, o momento em que os filhos nascerão, mas envolve também a paternidade responsável. Ao planejar meus filhos, eu tenho que dizer qual é a minha capacidade para criar estes filhos. Nós não temos que ter filhos como batata. Não é simplesmente ter o filho e falar, Deus, crie esse filho. Não. Eu preciso dar a este filho a devida criação. Prover o sustento deste filho. Prover a educação deste filho. De tal maneira que ele possa ser criado na doutrina e admoestação do Senhor, com dignidade, com condições mínimas, não só materiais, mas sobretudo espirituais. É por isso que nós não podemos ter dezenas e dezenas de filhos, simplesmente achemos que ao gerarmos uma nova vida, nós iremos cumprir a ordem de Deus. A ordem de Deus é que nós tenhamos filhos, mas que nós os criemos. É por isso que nos dias difíceis que nós estamos vivendo, nós podemos ter o número de filhos, temos de ter o número de filhos que sejam suficientes, necessários à nossa capacidade de criá-los. Não adianta ter 30 filhos e não os criar. Não adianta ter dezenas de filhos e achar que com isso você está cumprindo a palavra de Deus. Você só cumprirá a palavra de Deus se você tiver este filho, mas se você criá-lo. É por isso que é importante o planejamento. Qual a capacidade que Deus me deu? Deus não deu a mesma capacidade para todos. Na parábola dos talentos, nós vemos que Deus deu a um 5, a outro 2, 3, a outro 1. Deus nos dá uma capacidade intelectual, uma capacidade econômica, uma capacidade financeira. E nós temos que saber qual é esta nossa capacidade. E só termos o número de filhos que nos possibilite criá-los decentemente, com condições mínimas de sobrevivência. E principalmente de criá-los na doutrina e na admoestação do Senhor. Deus exige de cada um de nós que nós tenhamos o número de filhos dentro da nossa capacidade, para que nós tenhamos uma paternidade responsável, para que nós possamos não só gerar, mas criar homens e mulheres que possam manter a humanidade servindo a Deus. Amém.